Somos feitos de encontros, e encontros transformam vidas. Eu sou Juliana Mazanek, nutricionista, mestre em nutrição e analista do desenvolvimento humano. E bem-vindo ao canal Intra-Human, um lugar onde ciência, consciência e amor se encontram a serviço do desenvolvimento humano. A pica é uma condição caracterizada pela ingestão persistente de substâncias que não são alimentares, como terra, papel, plástico, areia, cabelo, sabão. E para que o diagnóstico seja considerado, esse comportamento precisa persistir por pelo menos um mês e ser inadequado para a idade e para o desenvolvimento da criança. A pica pode causar riscos sérios à saúde da criança, como, por exemplo, obstrução intestinal, intoxicações, infecções e até complicações respiratórias. E no autismo, ela é muito mais comum do que se imagina. Por isso, exige uma avaliação clínica minuciosa e uma equipe muito bem articulada para entender o que é que está por trás desse comportamento. Porém, antes de pensar em como eliminar o comportamento, a primeira pergunta que precisamos fazer é: por que é que isso está acontecendo? E existem muitas situações clínicas que podem gerar ou intensificar a pica. As mais comuns são as deficiências nutricionais, como a falta de ferro ou zinco, e infecções parasitárias, que alteram o apetite e o funcionamento intestinal do indivíduo. Por isso, o primeiro passo é investigar o corpo antes de treinar o comportamento. E então devemos realizar uma boa avaliação médica para garantir que nós estejamos entendendo direito o que é que isso significa. E a partir daí, então, o que é que nós precisamos para continuar uma avaliação? Uma anamnese muito bem detalhada, quando tudo começou, o que a criança coloca na boca, em quais contextos e com quem isso acontece. Além disso, um exame físico completo, buscando sinais de anemia, palidez, cansaço, dores abdominais, feridas e até alterações na boca. Exames laboratoriais também básicos, como hemograma, ferritina, ferro sérico e teste de chumbo, são muito importantes, porque a exposição do chumbo, por exemplo, pode ser muito perigosa muitas vezes e coexistir com a deficiência de ferro. Além disso, um exame de fezes para investigar infecções parasitárias é muito importante também. E é importante que nutricionistas, médicos e gastroenterologistas estejam envolvidos neste processo. Eles podem sim identificar as causas biológicas que precisam ser tratadas antes de qualquer plano comportamental. Então, tratar o corpo primeiro é respeitar o tempo e a saúde da criança. E somente quando nós respeitamos esse processo que a gente consegue achar os melhores caminhos para essa intervenção. E você sabia que a deficiência de ferro está entre as causas mais associadas à pica, por exemplo? Quando o ferro está baixo, o corpo pode pedir substâncias estranhas e o comportamento tende a diminuir quando a deficiência é tratada. Já a intoxicação por chumbo, por exemplo, que é comum em ambientes com tinta antiga e poeira contaminada, pode tanto causar a pica quanto ser agravada por ela, criando um ciclo perigoso no processo de desenvolvimento da criança e na sua saúde. E as parasitoses intestinais podem sim alterar o apetite, gerando muitos desconfortos que reforçam esse comportamento. Então, sabendo disso, é muito importante que a pica nunca deve ser tratado como algo puramente comportamental, sem uma investigação médica muito cuidadosa para excluir condições clínicas prévias. Dito tudo isso, nem preciso reforçar para vocês o quão importante é ter essa rede de cuidado. O pediatra, ele coordena o início da investigação e solicita os primeiros exames. Já o nutricionista vai avaliar o padrão alimentar e propor ajustes e suplementações, enquanto o gastroenterologista pode investigar sintomas abdominais e realizar exames específicos. E, quando indicado, um infectologista também pode entrar para tratar infecções parasitárias. Somente depois dessas causas são exploradas e tratadas que a equipe comportamental vai entrar neste processo de planejamento, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Eles entrarão em cena e ajudarão a estruturar as estratégias de manejo e intervenção. Este é o verdadeiro trabalho de equipe, cada profissional cuidando de uma parte deste quebra-cabeça. Mas atenção!
Se a criança engolir uma bateria, um ímã, um objeto pontiagudo ou apresentar vômitos, febre, dor abdominal intensa ou mesmo dificuldades para respirar, isso é uma emergência médica. Procure imediatamente um atendimento médico. Não deixe isso passar ou não tente resolver em casa. Então, para concluir, vamos aqui pensar juntos. Se uma criança tem anemia por deficiência de ferro e o corpo dela está em busca desse nutriente, nenhum plano comportamental vai ensinar o organismo a não sentir essa necessidade. Mas quando tratamos a deficiência, o comportamento tende a diminuir naturalmente. Mas é claro que não é só isso. Muitas vezes precisamos de uma intervenção comportamental que vai vir depois da exclusão dessas condições clínicas para consolidar hábitos seguros e ensinando a criança estratégias alternativas orais adequadas e redução de riscos para a sua saúde. Então é sobre agir na raiz e não apenas no sintoma. Então, se uma criança com autismo apresenta pica durante seu processo de intervenção e você está identificando, investigar as questões clínicas primeiramente é o primeiro passo. Tratar as causas médicas é o segundo. E só então a gente vai intervir naquele comportamento. É muito importante que cuidemos com ética e cuidar em rede também. Cada profissional tem um papel muito fundamental neste processo e juntos eles vão ajudar a proteger não somente o corpo e o cérebro, mas sobretudo o desenvolvimento da criança. Se este vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre a pica no autismo, curte, compartilhe e envia para quem precisa dessa informação. Você pode, além de estar resolvendo questões da criança, clínicas significativas, também evitando algo muito pior, como um acidente que pode promover aí um grande impacto numa família. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.